Boa tarde, fim de tarde. Espero que todas estejam e todos muitíssimo bem, né? Neste finzinho já de tarde, de terça-feira, prontos para o repouso da noite, para enfrentarmos, né? E termos disposição para o próximo dia, amanhã, quarta-feira, ok? Então, iniciando agora o nosso, acho que é a quarta aula, né? Sobre centros energéticos do ser ou chakras, né? Mais conhecido como chakras, né? Então, reprisando um pouquinho, voltando um pouquinho lá atrás, nós falamos de 3 nós psíquicos do yoga, né? Que são chamados de grantes. E é importante porque vocês vão ver, né? A nível desses 3 nós está todo o nosso processo, né? De evolução, de maturidade e etapas que nós precisamos realmente vencer na vida durante a nossa existência, né? Então, nós falamos destes 3 nós psíquicos, né? E quero falar aqui sobre o Tantra, que é um dos mais antigos sistemas de conhecimento do nosso universo, né? Praticamente do universo indiano, né? E o que mais profundamente explorou e instrumentalizou a utilização da nossa energia vital para equilibrar psicoemocional e energeticamente, né? E também, com certeza, espiritualmente. Então, dentro da complexa fisiologia energética e da psicologia do Tantra, nós temos alguns conceitos que talvez sejam, assim, mais familiares, aqueles que estudam, né? Ou aqueles que praticam de alguma forma o yoga, né? Tanto as qualidades da natureza material através das gunas, né? O equilíbrio através do sattva, rajas, que é através do movimento, e tamas, que é através da inércia. Estes centros de energia, os chakras, eles... Um momentinho só incerto, né? Convidar. Deixa eu ver aqui, convidar. Suzana, ok? Vamos lá, Suzana. Então, através desses centros de energia, que são os chakras, né? Os elementos da natureza, que nós chamamos de Mahabhutas, a Kundalini, né, que é a energia primordial, os Shariras e os Koshas, que são os corpos e os planos de existência. Temos as Nadis, que são os caminhos da energia, que já falamos sobre, os Pranavayus, que são as subdivisões funcionais dessa energia, o negativo e o positivo, e os Doshas, que são padrões que expressam como todos esses elementos da natureza se movimentam em nossa fisiologia psicofísica, né? Nós falamos Vata para o espaço e para o ar, Pitta para fogo e água, e Kapha para água e terra. Então, na medicina ayurvédica, eles tentam, numa anamnese, descobrir, né, se o ser ele é mais Vata, se ele é mais Pitta ou se ele é mais Kapha. São características, né, de cada indivíduo.
Portanto, o Tantra Yoga, atuando como uma verdadeira psicologia energética do yoga, ele vai utilizar o mesmo instrumental do Hatha Yoga, né? Que são as asanas, as pranayamas, as kriyas, as bandhas, mudras, as meditações, etc. e tal, né? Tudo isso para fomentar um equilíbrio psicoemocional e energético, né? E tentando equilibrar assim a nossa personalidade, né? De modo a proporcionar aquilo que nós tanto queremos, que é a experiência da unidade. E para tal, vai trabalhar com a administração de uma complexa fisiologia energética e de todas essas técnicas que nós citamos agora aí acima, né? Um dos elementos interessantes dessa fisiologia e também filosofia é o conceito dos grantes, né? Então, agora recordando que são os nós psicoemocionais energéticos que estão posicionados ao longo do Sushumna Nadi, né? Que é o condutor central da energia que localiza-se como uma contraparte sutil na coluna vertebral. Já falamos, Ida, Pingala, Sushumna, né? O canal central. Então, a Sushumna Nadi simboliza toda a consciência de unidade, né? A energia Kundalini. E os grantes simbolizam, trazendo uma analogia para o universo do fogo sagrado, todos os sistemas de corpos energéticos, né? Com todos os seus núcleos de boicotes, limitações, sabotagens, apegos e falsas crenças e identificações que devem ser transmutados, que devem ser ressignificados ao longo da nossa jornada para a consciência da unidade. Então, como nós dizemos na aula passada, os grantes são como que os obstáculos psicoemocionais energéticos, porque cada um deve passar ao longo da sua trajetória rumo ao autoconhecimento, que eu já disse que todo o nosso aprendizado, todo o nosso processo, né, depende do autoconhecimento. Então, eles são mesmo obstáculos, né, psicoemocionais, energéticos, e cada um de nós devemos passar por essa trajetória em rumo ao autoconhecimento, né? E, ao mesmo tempo, eles expressam defesas, bloqueios que nós vamos construindo ao longo da vida. Os sanskaras, que são as impressões psicoemocionais que vão gerar vasanas, que são as crenças, as tendências e os padrões. Então, nós falamos sobre todas as impressões que vão chegando até nós através dos 5 sentidos, através de todo o corpo físico, pensamentos, sentimentos e emoções, né? E eles vão, a partir daí, fortalecendo crenças, né? Criando tendências e alguns padrões, que até podem ser padrões repetitivos. É interessante procurar notar no trabalho de canalização de corpos energéticos
quais conteúdos estão relacionados com quais grandes, né? Então, de onde é que se originam esses padrões que estão sendo manifestados e expressados pelo canalizador? Então, nós vimos o primeiro grande, é o Brahma Grande, que está localizado na região do Muladhara, que é o chakra de elemento terra, né? Brahma aqui, presta atenção, Brahma e Brahman são coisas diferentes. Brahma é o senhor da criação. E o Muladhara Chakra é o chakra da criação material, da reprodução, né? Do pé no chão, da autopreservação, da atuação no mundo físico, da saúde física. Então, disse que o Brahma Grande é o nó de Sansara, do mundo dos nomes e das formas. Já vimos isso também. Recordando, né? O Muladhara Chakra está relacionado com as glândulas suprarrenais, adrenalinas, também já foi falado, né? E ao Prana Apana, que é o elemento terra, que vai reger a função de eliminação e circulação do fluxo descendente para baixo. Então, este primeiro nó energético faz com que a interatividade do homem com os aspectos mais práticos da vida, né? Que é a relação com trabalho, com dinheiro, com saúde, né? Não flua com muita eficiência, né? E na pirâmide de Maslow, né? É o primeiro degrau da pirâmide de Maslow que nós temos que realizar. Então, são as coisas do trabalho, do dinheiro, da sobrevivência, ok? O homem identifica-se com a criação e com o seu ego, com o seu corpo e com todo o grande jogo de Maya, né? Então, neste sentido, o Brahma Grande fomenta o quê? O apego ao mundo e aos seus aspectos mais densos, bem elemento terra mesmo, matéria. Brahma Grande está relacionado com o Kriya Shakti. Então, é o poder de agir, o poder de atuação, né? E este poder de agir, enquanto identificado com a energia ilusória de toda a criação, acaba por amarrar o homem a esse plano mais denso da materialidade, né? Ao nível mais tamásico, que é do Guna Tamas. Presta atenção, isso é novo. Também está relacionado aos anéis musculares pélvico e abdominal da psicologia haitiana. Então, essa couraça, a couraça de Reich, a nível, então, dos anéis musculares pélvico e abdominal, né? Então, ele tem lá uns exercícios de jogos com o quadril, né? Toda uma biodinâmica que é para soltar essa musculatura aí e esse apego, né? Porque romper o Brahma Grande leva a agir-se como o ator e não mais como um personagem, né? Dentro desse interminável drama da vida. É preciso ser o ator e não o personagem, né? E Hatha Yoga, né? Que é o yoga para a saúde psicofísica, né? Que são aquelas posturas, aquelas asanas que nós fazemos com respiração, né? E Karma Yoga também, que é o yoga do desapego. Então, isso é o que está sendo recomendado para trabalhar com este primeiro nó, o nó de Brahma, né? Que é a nível da cintura pélvica e pernas, etc. e tal. Então, tem exercícios, né? Da biodinâmica e tem também as posturas, as asanas, né? E também tem
a yoga do desapego. Então, família, minhas amigas e amigos, esses são os caminhos mais indicados para superar este nível, né? Para desbloquear e desidentificar do egocentrismo. Lembra que a gente fala jogo de cintura, né? Trabalhar o pélvico, as pernas, né? E o chakra, e o primeiro chakra raiz, Muladhara. Superar o Brahma Granthi significa usar a energia positiva e equilibradamente determinação, objetividade, coragem e cuidar, né, da saúde e a beleza do corpo, também da prosperidade material e da paternidade, né, do aspecto masculino. O que está acontecendo com a minha garganta aqui? Bom, vocês estão vendo que eu estou sem óculos hoje, né? Estou testando aqui a minha catarata. Engraçado que o deus hindu Ganesha, né? Que é cultuado por muita gente, até aqui no Ocidente, né? Ele está relacionado a este grande, né? Na medida em que o Deus, com essa cabeça de elefante, vai simbolizar o nosso próprio poder, o poder de abrir os nossos caminhos, de vencer todos os medos, superar nossos obstáculos de crescer, a nível do primeiro grande, que é o nó de Brahma. Nó de Brahma. Deixa eu ver se dá para... Esse daqui, né? Essa daqui é a figura do primeiro chakra. Primeiro chakra. Do Muladhara, né? Observe que a cor é vermelha, né? Tem 4 pétalas só, porque a vibração é baixa, né? Tem um símbolo que é um yantra, vocês estão vendo ali, é um yantra, né? Tem o Ganesha ali, ok? Então, tem todo um simbolismo, né? Para ser reconhecido, ok? Então, voltando aqui. O segundo grande que nós vimos, né? Que é de Vishnu Grande, o nó que se localiza a nível do coração, do Anahata, né? Cujo chakra é representado pelo elemento ar, que é o chakra da afetividade. Agora nós estamos falando de afetividade, sentimentos, amor e da compaixão, né? Então é um nó a ser superado, nó de Vishnu, né? O segundo nó a ser superado. Quando a gente conseguir lá superar o primeiro nível de Muladhara, que é toda a parte da materialidade, né, que é a gente conquistar um emprego, ganhar dinheiro, né, ter uma casa, e, enfim, sobrevivência, ok? Aí nós podemos, então, respirar e partir para o segundo nó, que é a nível do coração. Mais difícil. Então, veja, Vishnu é o aspecto divino, né? Relacionado com o amor, com Rama, com Krishna, né? Etc. Que vai transmutar toda a nossa emoção em devoção. Não é nada de mimimi. Então, é devocional. É transformar em amor universal, né? E o Anahata Chakra, ele está relacionado com a glândula timo, nós já falamos, né? E ao prana, que é o elemento ar, que vai reger todas as funções pulmonares e cardíacas, né?
e circular em fluxo ascendente, para cima, né? Ao contrário do outro que é para baixo, a pana. Gerenciando tudo aquilo que é absorvido, né? Em todos os sentidos. Este segundo nó faz com que o homem selecione os objetos a serem amados, sabe? A gente fica assim, amo meu filho, meu amigo, meu pai, minha casa, meu carro, né? O meu corpo. E por aí vai, né? Vai criando muito apego, né? Por esses objetos todos, né? E olha que a religiosidade excessiva também, né? É bastante também emocional, né? É uma característica também de um obstáculo criado também por este nó, né? E Vishnu grande, ele pode ser desbloqueado como? Por Isha Shakti, que é o poder do desejo, né? Então, quando enredado por Maya, quando nós estamos enredados por Maya, que é uma ilusão de separatividade, né? E sob um impulso da Guna Rajas, que é o homem vai criando desejos, vai criando necessidades, segundo o quê? Seu instinto e seu apego, né? É lógico. Apegado aos filhos, cria uma determinada necessidade, apegado ao marido, apegado a isso, aquilo. Vai criando, então, vai criando necessidades, né? Então, quando esse nosso desejo se sutilizar, nós vamos desenvolver Mumukshutva, o desejo pela liberação e por uma consciência de unidade. Porque, então, aqui é que está a história do amor incondicional, né? E um desejo de ser uno. Então, este grande, amigas, também está relacionado ao quê? Aos anéis musculares diafragmáticos, né? E torácico dentro da psicologia haitiana, né? Então, a pessoa que respira muito mal, né? Ela tem bloqueios, né? Tá com esse nó aqui de Vishnu, precisando ser trabalhado para liberar todos esses sentimentos, emoções e apegos e amor-apego, né? Então, trabalhar muito, né? Abrindo, né? A caixa torácica, né? Através da respiração e com exercícios onde expande mesmo, né? Ok? Bom, esse grande também, para romper, né? Esse grande, o Vishnu grande, vai nos levar a uma interação afetiva totalmente desimpedida, sabe? Vai abrir caminho para o amor total, que vai nos levar a amar indistintamente toda a criação, né? Desde a planta, o animal, etc. e tal. E vai expressar plena e equilibradamente as nossas emoções. E vai assim dissolvendo, né, as nossas couraças afetivas e relacionais, né? Que é o relacionamento nesse sentido, né? No sentido horizontal, né? E não no sentido vertical, que é o amor incondicional. Então, vai possibilitar ainda não se reprimir nenhuma emoção vivenciada, né? Mas sim perceber essa emoção, né? Ter consciência dela, expressar e deixar que depois passe, né? Mas tem que ter consciência, né? De que emoção é essa, ok? Nós podemos trabalhar esse segundo nó através do Bhakti Yoga, né? Que é o yoga da devoção e do amor universal, né? É o processo no universo hindu mais indicado para trabalhar este grande, né? E prema, que é o amor universal. Portanto, é o coroamento de todo esse processo, né? Meio caminho andado. Ai. Bom,
finalmente nós vamos chegar no terceiro nó, né? O nó de Shiva Grante ou Ruda Grante, né? Que vai localizar esse nível do chakra, do Adina Chakra, né? Então, Adina é o chakra que tanto gerencia um exercício de especulação intelectual e racional, né? Ele usa aqui um termo que é engraçado, né? Refere-se a uma vazia masturbação mental, né? Até chegar à reflexão sobre o verdadeiro conhecimento, né? Então, quanto à própria visão de unicidade e da realidade, de que nós somos a plenitude e a felicidade que nós buscamos. Tudo está em nós mesmos, né? Então, o Ajna Chakra também está relacionado com a conexão com outras dimensões, né? E o momento agora é muito propício, né? Para acessar e conectar com essas outras dimensões, com mais sensibilidade, com intuição, e através da mediunidade todos nós somos médiums, ok? O Adina Chakra está relacionado com a glândula hipófise, né? Nós já falamos. E Shiva é o deus hindu, né? Dos ascetas, do yoga e da meditação, tá? É o nó de Shiva, né? Então, simboliza o quê? O nosso próprio poder de transformar a nossa vida e transformar toda a sombra em luz. E também vai simbolizar uma conexão com o nosso mestre interior, com o nosso centro, né? Shiva Grante faz com que o homem se perca, né? Também na intelectualidade vazia e estéril. Esse que é o nó a ser dissolvido, né? Uma intelectualidade muito vazia e estéril, né? E não instrumentalizando eficientemente o nosso complexo psíquico para a autorrealização, né? Nós podemos ficar aqui nesse nó de Shiva, né? No intelecto e uma coisa totalmente vazia e estéril. Então, perder-se no caminho em função da aquisição de se diz, nós já falamos dos poderes psíquicos, né? Quando isso vai desequilibrar o ego e a mente, também vai ser um grande obstáculo, né? De Shiva Grande. Podemos adquirir poder, clarividência, clareaudiência e olfato, etc. e tal, né? Sermos sinestésicos, né? Sentir a nível de pele, de corpo físico e acabar ficando engabelado, né? Por esses poderes e não saber o que fazer com isso, né? Que é o mais triste, né? E então, aí as pessoas começam a procurar você e daí você acaba ficando perdida outra vez no ego. Então, esse grande é desbloqueado por Jnana Shakti, que é o poder de conhecimento, né? Tanto de conhecer no sentido de acumular determinadas informações, mas também conhecer no sentido do próprio conhecimento e sabedoria, né? Através das experiências, experimentando, é que nós vamos adquirir conhecimento e sabedoria, transformar em sabedoria. A maturidade e a totalidade, né? Então, o nosso desejo pela liberação, por esta consciência da unidade despertado, vai romper o segundo grande, né? E faz com que o homem vai usar a mente e o intelecto para questionar e refletir sobre esta unidade, né? O amor incondicional acaba por fazer com que a gente reflita sobre a unidade. Desculpa. Então, Shiva Grande também está relacionada a mais alguns anéis musculares, né, da psicologia haitiana, que é a nível oral e a nível ocular, tá? Nas fases do bebê, né? Então,
rompido Shiva, Grante obtém-se a visão real, né? Uma realidade absoluta, né? E Sattva Guna é o impulso que permeia neste nível, né? Então, dentro deste amplo instrumental do Tantra, a principal técnica utilizada para romper todos esses grantes, né, é Bastrika. Eles falam fole, né, que além de ser um pranayama, porque vai fazer um trabalho respiratório e energético, né, através de respiração, e uma poderosa kriya, uma técnica também de purificação, né, que é Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento e da sabedoria. E através também do Raja Yoga, né, que é a meditação, né. Então, são dentro das perspectivas hindus os caminhos mais indicados para trabalhar e superar este grande. Então, veja que o yoga, né, ele é muito importante na nossa vida, né? Melhor que a academia, viu? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre chakras, que são centros de energia. Então, os chakras são os centros de captação, né? Armazenamento e distribuição de prana, de energia vital no nosso corpo. Literalmente, chakra significa roda, já falei, disco ou círculo, né? Também ele recebe o nome de Padma ou de lótus, ok? Então, existem milhares de centros de força distribuídos pelo nosso corpo todo. Porém, para efeito da prática, nos ocuparemos apenas dos 7 principais, que já é muito, né? E que ficam ao longo da coluna vertebral, até a cabeça. Eles são Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Nahata, Visuddha, Ajna e Sahasrara Chakra. Estão unidos entre si pelos nadis, que eu falei, os canais da força vital, né, Ida e Pingala, como as pérolas de um colar. A aparência desses chakras é sempre circular, brilhante, como pequenos CDs, de 4 ou 5 dedos de largura, que giram, brilham, distribuindo a força vital para todos os membros, músculos, ossos, órgãos e tecidos em cada parte do nosso organismo. O elemento que corresponde a cada chakra determina a sua cor, né? Como eu já mostrei ali, o Muladhara, né? Cada um tem um bija mantra, isto é, um som semente, né? E ao qual responde quando é estimulado. Então, do Muladhara, que é o primeiro, é Lam, 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 tá? Esse é o bija mantra. Representam-se com um número definido de pétalas, sobre as quais aparecem escritos fonemas do alfabeto sânscrito, né? Que são os bijas menores, que vão simbolizar manifestações sonoras do tipo de energia de cada chakra. Então, no caso do Muladhara, 4 pétalas nós já falamos, né? Dessa forma, cada fonema vai estimular uma pétala definida de um chakra. Esse é o motivo pelo qual o sânscrito é considerado uma língua sagrada, né? Porque o seu potencial vibratório vai produzir efeitos em todos os níveis. E na linguagem simbólica do yoga, o corpo da Kundalini está formado por letras do alfabeto sânscrito, né? Chamadas matricãs ou mãezinhas, né? Essas letras são as matrizes de todos os sons e de todas as línguas, né? Nós temos uma principal que é Om, né? Que é considerado o verbo divino, né? Então, essas letras mãezinhas, elas são muito importantes porque a nível de inconsciente coletivo, né? Elas estão gravadas, né? Nos registros akáshicos. Então, quando a gente olha para ela, ela cumpre uma função. O alfabeto é chamado grinalda de letras ou Varnamala, sugerindo mais alto propósito dado a uma linguagem humana, né? Pelos vários sábios védicos, né? E que dizem honrar e expressar apropriadamente a realidade.
Cada chakra tem igualmente uma deidade e um Shakti, né? Que recebe diferentes nomes, atributos, emblemas e etc. Né? Vocês viram ali algumas figuras no centro, né? Bom, amigas, isso não significa que exista no corpo sutil essas imagens dessas deusas, desses deuses, né? Cheios de braços e de cabeças, né? Armados até os dentes, assim como não há neles diagramas geométricos ou animais imaginários, ok? Existem só a vibração da energia naquele determinado tom, né? Formando um som, né? Então, mas são símbolos de latências subconscientes, né? São associados a cada centro e pronto. Os símbolos não precisam ser interpretados, né? A nível do inconsciente coletivo, ele cumpre a sua função. A única coisa a fazer é observar-se frente a eles, né? Ficar de frente, né? Para esses símbolos, para essas representações, né? E ver as emoções que eles despertam em nós, superar reações e reconhecer a si mesmo como observador, né? Com calma e observando. Quando você visualiza, por exemplo, uma deusa com uma espada na mão, é um símbolo do discernimento, né? Quando você olha para uma caveira que representa o que? A finitude da vida, do corpo físico, né? Deve apenas prestar atenção à reação que essas imagens podem provocar na sua mente, né? Isso que é importante, qual é a reação que provoca na nossa mente, né? Porque isso tem por objetivo detectar os próprios condicionamentos para poder trabalhar sobre eles, né? Então, é observação, né? Diante da imagem de cada chakra. Comparar as vivências, os resultados, né? Ver como isso muda de centro para centro, né? E essa experiência, com todas essas imagens, só pode ser aproveitada devidamente quando o praticante consegue a introspecção, o desapego em relação àquilo que está sendo observado, tá? Observar. Agora, vamos falar um pouco, como nós estamos falando do Muladhara, que é o primeiro, o chakra raiz, o básico, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre grounding e corporalidade. Temos aqui algumas reflexões. Seria: como você se sente enraizada, né? Ou como uma pessoa estaria enraizada, né? Refletir sobre a relação nossa com a Terra, com o planeta Terra e com o elemento Terra também, né? E perceber qual é a qualidade dessa conexão, sabe? Perceber quanta energia nós apresentamos quando estamos em pé. Ficar em pé e sentir quanta energia nós apresentamos ao estar em pé. Será que essa energia é vibrante ou ela está inerte? Como é que eu sinto, né, essa energia a nível dos pés, pernas, né? E daí a pergunta é: por que não queremos nos enraizar mais, se for o caso, né? Por que não queremos nos enraizar mais ainda, né? Sabe, o enraizamento, ele cresce a partir do nascer. Cresceu por se vir ao mundo com um corpo. Pronto. Plantamos, então, a nós mesmos no mundo. O nosso funcionamento natural vai gerando raízes de um lado
e folhas e galhos, que são as relações com o outro, né? Bom, qualquer um, ao observar uma criança andando, voltamos. Então, qualquer um, ao observar uma criança andando, tá vendo uma interferência aqui? Bom, vamos tentar continuar. Qualquer um, ao observar uma criança, eu vou ter que pular essa frase aí que o Google tá me dando informação. Então, aquela pessoa andando pode perceber se ela é segura ou insegura. Exatamente como a árvore interage com a terra, né? Enraizando-se por meio de suas raízes. A criança vai interagir com quem? Com seus pais e vai enviando para baixo suas próprias raízes, que são chamadas de pernas, né? Se o solo é pobre ou o clima áspero, o enraizamento pode ser pobre também ou muito duro, rígido, pernas muito rígidas, né? Quando a criança tenta se levantar, né, sobre as duas pernas, né? Então, os vendavais podem desenraizar árvores, né? E as tempestades emocionais também podem desenraizar homens e mulheres. Então, a nossa capacidade de conexão com a nossa base biológica permite a circulação da nossa vitalidade e faz surgir o quê? O amor e a vontade de crescer, o crescimento. Então, a separação da nossa base biológica resulta em medo, muita raiva, angústia e até morte. Então, grounding estabelece a circulação do nosso fluxo vital, da nossa corrente sanguínea. Ele organiza um ritmo de fluxo, de refluxo, uma ressonância vibrante com todo o ambiente, né? Embora os vendavais emocionais possam nos desenraizar, possam nos enfraquecer, enfraquecendo o corpo e a personalidade, eles também podem igualmente servir para nos aprofundar, né? Nos tornar mais vívidos, né? Mais intensamente em nós mesmos, né? Então, ser enraizado é estabelecer uma relação com a Terra, com o planeta Terra. Ser corporificado é criar um corpo vivo, não apenas estar no corpo, com o corpo, mas criar as suas relações, né? Para nascer é preciso ter um corpo. Para morrer é preciso abrir mão desse corpo. E por isso que certas pessoas, em determinadas condições adversas, no começo das suas vidas, foram capazes de se formar apenas parcialmente. Então, nos primeiros anos, era muito doloroso, era doloroso demais para elas habitar plenamente a sua carne, né? Então, já decidiram, logo de antemão, não se corporificar plenamente. Elas se formaram de um modo muito diminuído, né? E embora possam ser adultas agora, as reconhecemos ainda como bebês, sem nenhuma maturidade. Aqueles que temem os seus impulsos, eles acabam por se trancar no mundo das ideias. Formamos um self corporal a partir dos nossos prazeres e das nossas satisfações, também das dores e das mágoas. Dizer não, presta atenção, dizer não é fazer uma afirmação de protesto e de autoafirmação.
que vai intensificar os próprios processos excitatórios e vai vivificar esse nosso sentido de eu. Se nunca digo não, nunca me afirmarei. Então, nós temos um exercício na biodinâmica que é falar sim, 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 enquanto o outro fala não, 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 depois você troca. Entende? Então, vamos ver quem fala mais alto. Aprender a falar sim e aprender a dizer não. Se nós não exercermos a habilidade de formar e manter limites, seremos sempre uma vítima, né? Criar limites. Então, tem exercício também, olha, você pode vir até aqui. Limites. Entende? Então, exercer a habilidade de manter limites, formar e manter limites, né? Serei sempre uma vítima se eu não fizer isso. Por isso que quando nós fazemos também, através da visualização e da mentalização, o nosso círculo de proteção, materializamos ele, os nossos limites, acima, embaixo, do lado esquerdo, direito, atrás e na frente, tá? Muita gente tem problema de dizer não, muita gente mesmo, né? E fazer valer a sua posição, né? Às vezes a pessoa está insistindo, né? Achei engraçado meu filho um dia, né? A pessoa está insistindo, né? E ele não, né? Até que uma hora ele fala assim, ó, escuta, qual o pedaço do não que você não entendeu, né? Porque não é não, ok? Ou então diz não tão rigidamente que depois é incapaz de permitir que o sim. Então também tem isso, né? Não com firmeza, né? Mas não com rispidez, né? Porque depois também não vai conseguir falar sim. Então, é um movimento pulsátil de reconexão, né? É preciso não, é não, sim, é sim. Em muitos casos, uma contração é a expressão mais forte de autoafirmação que a criança pode fazer. Por isso que nós temos que saber, né, as fases da criança, né? O que ela está exercitando ali naquele momento. Então, uma criança que bate de frente com o pai, né, e você vai ver o mapa, lá diz assim, que a experiência de vida dela é autoafirmação. Criar uma identidade própria. E você vai falar o quê? Não é verdade? Como? Entendo o limite como uma muralha de proteção ou como uma membrana que existe naturalmente entre um órgão e outro? Não, uma muralha de proteção mesmo. É criar, né? Criar um campo ao seu redor. Um círculo mesmo, né? De proteção, tá? Pode ser a nível dos pés e você vai fazendo, então, uma espiral para cima, uma espiral para baixo, vai ganhando velocidade, vai limpando todo o campo, né? E depois chamar mesmo o anjo da guarda, né? Que meu anjo me proteja acima da minha cabeça, abaixo dos meus pés, do lado direito, do lado esquerdo, na minha frente e atrás de mim. Entende? Fica na sua zona de conforto e de proteção. Todos os dias mentalizar, né? Essa é como se fosse uma bolha e você ficasse dentro desta bolha. E pode mentalizar, aqui dentro só entra as energias que eu permitir. Quem eu permitir. Ou energias saudáveis e positivas. Não sei se eu expliquei, Suzana. Então, nós estávamos falando dessa energia de autoafirmação, né?
que essa contração, né? Não, né? É uma energia de autoafirmação, né? E é uma expressão até muito forte, né? Para uma criança fazer mesmo, né? Então, uma criança diz não para se proteger e para se afirmar. Os pais têm que entender isso, né? E se isso não for respeitado, sabe o que vai acontecer? O que teremos é um não corpo, que não consegue suportar processos excitatórios para formar a sua independência, né? O corpo não vai suportar, né, a carga, né? Para que ele tenha autoafirmação e seja independente, tanto emocionalmente como materialmente, né? E, portanto, nunca será ela mesma, a menos que se disponha a cortar com toda a sua origem, mãe, cultura, grupo de colegas, etc. e tal. Sair fora, né? Sair fora, porque senão não consegue se autoafirmar. E a gente vê no mapa, né, pessoas muito ligadas emocionalmente à família. E a gente fala, ó, você para crescer, para criar sua independência, você tem que sair fora, né? E a pessoa treme na base, né? Porque não quer, né? Ah, é difícil, né? É um campo de existência. Gente, né? Não é muito fácil. Então, e fazendo isso, ela poderá até ter que tomar uma contração, né? A contração, né? O que não inibe a expansão. Uma contração não inibe a expansão, né? Até ao mesmo tempo afirma essa expansão, ok? Mas no primeiro momento tem que fazer essa contração, né? Cair fora. Mas também ela pode se tornar tão firmemente enraizada que fica retesada também, né? E pode não se abrir nunca. E daí vai ser preciso que alguém ajude ela a confiar de novo, né? A se soltar, a descontrair, a dizer não de uma maneira diferente da que ela aprendeu, né? Que é com agressividade, né? O não precisa ser com agressividade. E às vezes a criança, para se impor, ela tem que usar mesmo, né? De agressividade para ser escutada, né? Para ser livre. Gente, é muito lindo, né? E o processo, quem estuda Reich, né? Essas contraturas do Reich, né? Todas aquelas vivências do Osho, da meditação dinâmica, né? Do Osho, são para eliminar essas couraças, ok? E é difícil, né, observar as crianças com os pais, né? Porque é uma guerra às vezes, né? Quando a criança, ela pode estar vindo de uma outra encarnação, onde ela foi muito submissa, né? Muito dependente emocionalmente, a gente vê aí, né? Com a cauda do dragão lá em Câncer, etc e tal, né? Muito dependente da família, né? Das raízes. E ela agora vem porque ela precisa ser uma ariana, né? Ela precisa ser independente, né? Se autoafirmar. E a gente não entende. Por isso que é importante a gente analisar a carta astral, né? Dar uma olhada. Qual é o processo que o ser, né? Que a criatura está fazendo naquele momento, naquela existência. Ok? Eu tinha programado mais coisas, mas nós vamos ficar por aqui mesmo, dá 1 hora já. E eu vou continuar, né, quando que eu falei? Hoje é terça, quinta-feira, ok? Nós vamos continuar com grounding, né? Grounding, hoje eu falei grounding
corporalidade, né? E na próxima, então, nós vamos falar do ground como forma de comunicação do chakra raiz, porque o enraizamento também se dá, né, através das pernas e dessa região do Muladhara e também dos olhos. Por isso que é o primeiro bloqueio, né, a nível dos olhos, do Reich, né, contratura dos olhos, né, ok? Nós vamos falar mais sobre isso, que é muitíssimo interessante, né? E vamos falar sobre bloqueios energéticos, rapidamente, que são coisas importantes antes de adentrarmos a cada centro energético. Gratidão, ouçam novamente, compartilhem, né? E porque são assuntos interessantes que as pessoas precisam tomar consciência, né, disso tudo. Beijo.